Boa noite, meu querido amigo estudante da Bíblia. Que privilégio e que prazer ter você aqui conosco mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Nós estamos com uma série estudando, na verdade, o livro de Daniel. E você que tem nos acompanhado durante toda essa jornada de estudos, nós já estudamos 5 temas aqui, trouxemos 5 temas e estamos abordando aqui cada tema com conteúdo abordado sobre o livro de Daniel. E hoje nós estudaremos o 6º tema hoje. Nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais na história de Daniel, você que já tem nos acompanhado e sabe já um pouco do início da história dele, desse jovem que se manteve fiel aos princípios de Deus em toda a sua trajetória dentro da Babilônia. E eu gostaria de aproveitar e convidar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação, para que você se mantenha informado de toda a nossa programação, todo o nosso conteúdo, e você possa estar estudando a Bíblia juntamente conosco. E você também que ainda não nos segue no nosso Facebook e o nosso Instagram, estará aparecendo aí no canto da sua tela aí, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Você aproveita também, siga-nos nas nossas redes sociais, estamos sempre postando eventos que acontecem aqui na nossa igreja. Gostaria de convidar você também, por algum motivo, você que ainda não veio nos visitar, você que ainda não conhece a nossa igreja aqui, nós ficamos aqui na localidade do Rua Porto Alegre, número 31, Centro Lauro de Freitas, próximo ao Posto Jockey. Então, desde já eu gostaria de fazer esse convite para que você venha acompanhar os nossos cultos. Os nossos cultos sábado, a partir das 8h30, domingo, a partir das 19h30 e quarta-feira também, a partir das 19h30. Então, você é nosso convidado mais uma vez. Aproveite, se você... eu gostaria de te pedir, na verdade, que você compartilhasse essa live, compartilhasse esse estudo do livro de Daniel, que eu tenho certeza que tem feito um bem a você, porque quando abrimos a palavra de Deus, os maiores beneficiados somos nós. Então aproveita, se tem alguém que você quer que estude a Bíblia, se tem alguém que você quer que se aprofunde também no conhecimento teórico da palavra de Deus, compartilhe essa live, mande para alguém especial que você quer um dia ver aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então aproveite e se torne também um evangelista. Ao fazer isso, você estará contribuindo para que o avanço do evangelho seja pregado por todo mundo. No dia 1º de abril, sábado agora, estará acontecendo um movimento dentro da nossa igreja. Nós estamos com um exemplar aqui, que o tema dele é o grande conflito. E nós sairemos para as ruas e estaremos distribuindo esses exemplares para cada família, né? Então, gostaria de convidar você, caso você tiver interesse em ter esse livro presencialmente, você pode adquirir esse livro vindo até aqui à nossa igreja, procurando a mim ou procurando o Albentes, ou ao pessoal que trabalha, né, no Ministério de Comunicação. Então, a gente estará instruindo você, se caso você não receber ele nesse movimento, que nós estaremos saindo para a rua para distribuir esse exemplar. Então, eu gostaria de fazer esse convite a você. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo desse livro, porque ele fala do grande conflito e das coisas que vêm acontecendo. Eu tenho certeza que você vai se aprofundar muito e vai gostar muito do conteúdo deste livro. Então, vamos dar seguimento à nossa classe. Como vocês sabem, eu não estou aqui sozinho, estou aqui acompanhado com o meu companheiro, o meu amigo Edson Bentes, que faz parte dessa classe e está conosco mais uma vez, né, Bentes? Boa noite, Bentes. Boa noite, Marlon. Boa noite para você que está em casa. É uma alegria poder estar aqui estudando a Bíblia com você. O livro de Daniel, esse livro que é tão especial, um livro que fala tanto aos nossos corações. Bem, e para iniciarmos então o estudo do nosso livro, vamos falar com aquele que de fato é o nosso professor. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos, você que está em casa, para então nos direcionarmos ao nosso Pai Celeste. Oremos. Santo e querido Deus, Pai amado, te amamos, Senhor, e por isso queremos aprender mais de Ti. Que nessa noite possamos então aprender mais da Tua Palavra e que o estudo de hoje venha trazer confiança aos nossos corações e a certeza de que o Senhor está conosco a todo tempo. E mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor está ao nosso lado. Fala ao nosso coração através do Teu Santo Espírito,
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, amigo, no domingo passado, no último estudo, nós aprendemos, ali nós vimos a história de um rei que estava sendo humilhado por causa da sua exaltação, Nabucodonosor. A gente viu que ele passou ali 7 anos no pasto como um animal. Agora, a gente vê uma história semelhante com o seu descendente, o seu neto. E é isso que a gente vai estudar hoje. Quem era esse personagem? O que aconteceu com ele? E, Marlon, essa história ela muito me emociona porque a gente vê o poder de Deus agindo no controle de tudo durante o tempo. Quem foi esse personagem, Marlon? Você pode ler aí pra gente? O interessante, né, Bentes, o que me chama a atenção é que o estudo de hoje, o nosso tema hoje é a queda de Babilônia, né? É o nosso tema do estudo de hoje. E o que me chama a atenção é que tudo tem um prazo de validade, né? As coisas que a gente compra nos nossos dia a dia, existe um prazo de validade. E não é diferente com as coisas de Deus também, né? Com o tempo de Deus, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Então, gostaria de convidar você, meu amigo, estudante da Bíblia, a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 5, e você vai acompanhar a leitura deste livro maravilhoso que é o livro de Daniel. Acompanhe comigo a leitura dos versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, e de madeira e de pedra. Interessante, Bentes, que aqui a gente já entra no contexto bíblico aqui da história de um novo personagem, né? Esse personagem começa a fazer parte dessa história aqui. E o que me chama a atenção é a atitude desse personagem bíblico, né? Algo que Nabucodonosor, quando estava no poder, né, nunca se atreveu a fazer. Porque o que me chama mais a atenção é a ousadia que ele fez, a atitude que ele teve em pegar os utensílios da casa de Deus e beber vinho em alguns utensílios e colocar no templo pagão, né? Isso me chama muita atenção. Com certeza, Marlon. Lembrando que o Império de Babilônia, ele tem ali um reinado ali de aproximadamente 6 décadas, certo? Sendo que 43 anos foram só do reinado de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele leva consigo todos os utensílios do templo. Mas mesmo Nabucodonosor tendo levado para a Babilônia esses utensílios, ele nunca teve essa audácia de mexer nesses utensílios. Mas agora, Nabucodonosor havia morrido, tinha deixado ali o sucessor, o seu reino ali com o seu genro. O seu genro tinha então ali o seu filho como o co-sucessor, e esse neto de Nabucodonosor agora se acha no direito de usar aqueles utensílios do templo para beber vinho, para orgias, para fazer tudo o que não podia. Só que a gente sabe muito bem que com Deus não se brinca, e aquilo certamente teria consequências.
Interessante que é como o Betis falou, né? Esse Belsazar, ele é neto, para vocês que estão acompanhando conosco, ele é neto de Nabucodonosor. É porque a Bíblia, quando ela se refere como é o nome? A rei, no caso, a Belsazar como rei, ela não está especificamente dizendo que Belsazar ele era rei. Não, ele estava no momento em que Nabonido, seu pai, não se encontrava naquele momento, e Nabonido ele coloca ali para que Belsazar, como filho dele, esteja ali, no caso, enquanto ele estava fora. Nabonido provavelmente estava em uma viagem, né, Bentes? E esse é o momento em que acontece de Belsazar assumir o reino, enquanto seu pai não estava, né? Isso, Bentes? Isso. E assim, Nabonido é chamado de filho de Nabucodonosor. Só que assim, não sei se quem está assistindo já teve a experiência aí de ir para o interior. E no interior, a gente tem um hábito muito interessante. Geralmente, os netos têm o costume de chamar os seus avós ali de pai, ou as avós de mãe. Isso é muito comum. E naquele tempo também era. Ou seja, naquela época era costume deles, no caso, Isso, né? sim. Era uma cultura que eles tinham. Sim, era uma cultura que eles tinham. Não só o avô, por exemplo, de primeiro grau, mas como o bisavô ou um descendente. Era chamado de pai. E assim também a Bíblia o relata como filho de Nabucodonosor. E é interessante perceber toda a sua vaidade, todo o seu orgulho, e ele enchendo com aquilo, ele então pega os utensílios sagrados e usa como se fosse qualquer taça, qualquer coisa, para que fizesse ali as suas orgias, as suas festas. E eu fico pensando que é como um jovem que agora pega o carro do seu pai para ir para as baladas da noite e se achando cara ali. Como um exemplo bem claro, né, para o pessoal entender, quando falamos da genealogia de Jesus, que diz que Jesus era filho de Davi. E sabemos que Jesus não era filho de Davi, Jesus é filho de Deus, mas é a genealogia de onde ele saiu. Mas vamos avançar, porque esse rei ele fez algo que não agradou a Deus. Esse rei, ele cultuava outros deuses, né, e ele teve uma ousadia tremenda em fazer isso com os utensílios da casa de Deus. Mas Deus não deixou esse rei impune. Mas acompanhe conosco a leitura do versículo 5, no verso 5. Vamos ver o que foi que aconteceu após Belsazar ter essa atitude. No versículo 5 diz assim: no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro, na caladura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Versículo 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Interessante, né, Bentes? Que de um momento em que ele estava alegre, se embriagando com o vinho, fazendo toda aquela apostasia, se prostituindo com mulheres ali naquele momento, com os seus soldados, os seus grandes, quer dizer, eram homens de confiança que estavam com ele ali naquele momento. E depois de tudo isso, acontece esse fato, né? Eu imagino como não deve ter sido a sensação de Nabonido, né? Como ele não deve ter, de Nabonido não, de Belsazar, como ele não deve ter ficado impressionado quando ele vê uma mão de fogo escrevendo ali, né, na parede ali, e essa mão escreveu algo, né, que Deus não aprovava, algo que Deus queria falar para ele. Exatamente. E interessante é que eles eram um povo muito mau. E eles tinham o hábito de decepar a mão dos seus inimigos, decepar cabeças, enfim, de tirar vários membros aí dos seus inimigos. E Deus, agora o Deus de Israel se mostra como inimigo daquele povo, uma mão de fogo, só que agora uma mão poderosa, uma mão que vem sobre o reino de Babilônia e escreve ali na parede.
Sabe, eu fico imaginando o medo que esse homem sentiu, ao ponto de ele não conseguir segurar ali as suas pernas. E a Bíblia descreve que ele batia os joelhos um no outro de tanto medo que ele estava. Eu não sei se você já ficou com medo a esse ponto de não conseguir segurar as suas pernas, mas deve ser uma sensação horrível. E certamente foi essa a situação em que aquele homem ele se colocou. Não foi ali uma consequência de um ato que uma outra pessoa fez. Não. O orgulho chega ao seu coração e então, através disso, aquele homem é punido. E um detalhe interessante é que a mão de Deus só aparece escrevendo 2 vezes na Bíblia. A primeira está em Êxodo 20, quando Deus escreve ali os 10 mandamentos, e agora, como um ato de punição, Deus escreve na parede para todo o povo de Babilônia. O interessante, Bentes, é que eu fico analisando, né, na verdade, né, o livro de Daniel. Ele é um livro muito rico de aplicações espirituais para as nossas vidas, né? A gente tem vários exemplos de fidelidades de Daniel e esses jovens dentro de Babilônia, né? E aqui no capítulo 5 não é diferente. Diante da atitude irreverente, né, de um rei idólatra, de um rei pagão, no caso, o que me chama a atenção é que Deus, existe tempo para todas as coisas, mas Deus, ele dá tempo ao tempo, mas no momento certo ele age com a justiça dele no tempo certo. Foi o que aconteceu com Belsassar. Babilônia já vinha sendo um reino de apostasia, sendo um reino pagão, um reino que fazia tudo aquilo, deturpava tudo aquilo que era o ensino que Deus pedia que o seu povo seguisse. Babilônia fazia tudo ao contrário. E Deus vinha avisando, Deus vinha avisando, Deus vinha avisando. Mas chega um momento em que Deus ele toma, né, aquela atitude que realmente precisa ser tomado, né? E isso me chama muita atenção. Mas diante de toda essa circunstância, como o Bentes falou, vamos ver qual foi a atitude de Belsassar ao ver, né, essa mão escrevendo ali. Vamos ver como foi que ele ficou. Já vimos que ele ficou nervoso, ele ficou ali sem ação, na verdade, mas vamos ver qual foi a atitude que esse rei tomou. Acompanhem comigo a partir do versículo 7. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que leia esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsassar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Interessante, né, Bentes? Novamente, a gente vê uma história parecida que a gente já leu no capítulo 2, no capítulo 3, algo parecido novamente, né? Sim. A gente vê no capítulo 12, por exemplo, Daniel ali como sábio do rei. A gente vê um rei desesperado querendo a interpretação do seu sonho, só que recorre às pessoas erradas. Em vez de recorrer ao Deus verdadeiro, até porque na ocasião do capítulo 2 ele não conhecia. Só que agora é diferente com o neto de Nabucodonosor, porque ele já conhecia, ele já tinha ouvido falar das histórias do seu pai. Mas ali, em mais uma demonstração de orgulho, ele manda chamar todos os encantadores. Mas o interessante é que a Bíblia, ela diz algo que eu acho maravilhoso. Em Lucas capítulo 10, ela fala que Deus oculta esses mistérios simplesmente para o povo santo, o povo escolhido. E, sabe, isso é maravilhoso, porque nós temos uma revelação, nós temos a vontade de Deus expressa através da sua palavra, por exemplo.
A gente consegue ver Deus através da natureza e nós somos agraciados com isso. Daniel, como um servo de Deus, tinha contato com o Deus verdadeiro. E aquele rei, ao chamar sábios, outros sábios que adoravam outros deuses, então ele não consegue o que ele queria. Não é isso, Marlon? Verdade. Os sábios da Babilônia, eles não possuíam a verdadeira sabedoria. E qual é a verdadeira sabedoria? O livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Era isso que faltava aos babilônios. Eles achavam que eles tinham entendimento, mas eles não sabiam de nada. Porque antes eles precisavam entregar, na verdade, antes eles precisavam acreditar no verdadeiro Deus. E aquela adoração que eles tinham, aqueles deuses falsos, de nada servia. Mas vamos avançar com o estudo, que aqui, a partir do versículo 10, entra um outro personagem interessante na história do capítulo 5 de Daniel. Acompanhem comigo a leitura. Versículo 10. A rainha, mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Versículo 12. Porquanto existe espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Aqui me chama muito a atenção que a rainha, ela não se limitou a elogios a Daniel, né? Ela realmente coloca Daniel lá em cima porque ela já havia presenciado tudo que Daniel já havia feito com Nabucodonosor, quando Nabucodonosor ainda reinava. E o interessante, Benicio, o que me chama a atenção é que Beltesazar, na época que era menino, havia presenciado também todos esses acontecimentos que Daniel havia, né, feito ali, havia interpretado todos os sonhos, né? Sim. A rainha ali, ela lembra de tudo que tinha acontecido na época de seu pai e então descreve tudo ali para o seu filho, que provavelmente era pequeno quando tudo aconteceu, mas provavelmente lembrava. Resolveu, por conveniência, esquecer daqueles momentos. Mas a rainha, então, dá a dica para que ele pudesse, então, chamar a Daniel. E algo que me chama a atenção, que Daniel chega, e Daniel não fala logo a interpretação. Daniel antes dá um puxão de orelha naquele rei temoso. Bem, Daniel então lembra tudo o que Nabucodonosor tinha passado ao desobedecer a Deus. Lembra do momento em que Nabucodonosor tinha vivido no pasto ali como animal e do que acontece quando Nabucodonosor resolve reconhecer a Deus. Quando nós reconhecemos o Deus verdadeiro como nosso Deus, a nossa vida muda, a nossa vida se transforma. Isso aconteceu na vida de Nabucodonosor e poderia ter acontecido na vida de seu neto. Mas o orgulho não deixou que mudanças acontecessem. Não é isso, Marlon? Isso, exatamente. Vamos acompanhar aqui a entrada de Daniel diante do rei, né? Quando ele é chamado ali ao palácio e como acontece isso, esse encontro, né? Novamente, depois de anos, né? Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 13. Então
Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem a interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será revestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Outro ponto que me chama a atenção de Daniel, Bentes. Daniel, quando ele se encontra ali com Belsazar coloca ele lá em cima, mas primeiro por conta de influência da sua mãe, né? O Herodoto, ele chama a mãe de Belsazar de Nitocris, né? Nitocris, a princesa Nitocris. Então, no encontro de Daniel com o rei, a princesa já havia, a rainha, na verdade, já havia colocado Daniel, né, lá em cima, em um patamar, e aí ele segue essa linha também, reconhecendo, né? Mas o que me chama a atenção é a fidelidade de Daniel em não se contaminar com bens materiais, né? Porque ele oferece ouro, oferece púrpura, todas as coisas de valores do reino, oferece cargos, né, importantes a Daniel, e Daniel não se deixa contaminar, mas apenas ele diz que ele daria a interpretação da escritura que estava ali na parede, ali, né? Demonstrando mais uma vez fidelidade a Deus e colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Interessante que a Bíblia geralmente faz a comparação de Babilônia com a Babilônia física com a Babilônia espiritual. E na Babilônia espiritual existe um governante que é Lúcifer. E anos depois disso tudo acontecer, a gente vai ver Jesus no deserto, por exemplo, e a gente vai ver Lúcifer Satanás oferecendo riquezas que ele não tem. Agora na Babilônia, quando o rei oferece a Daniel riquezas, provavelmente passa pela mente de Daniel: eu sei a visão. Eu sei que essas suas riquezas não durarão muito tempo. Ainda que Daniel quisesse aceitar aquelas riquezas, como inteligente que aquele homem era, ele não aceitaria, porque aquelas riquezas não durariam muito tempo. Outra, Daniel não tinha em seu coração um interesse por bens. O interesse de Daniel era em fazer a vontade de Deus. Aquele reino cairia ali momentos depois. E Daniel sabia muito bem disso. Então, assim, Marlon, muitas vezes as pessoas enchem o seu coração e elas querem ali oferecer por muitas vezes para outras pessoas coisas que elas mesmas não têm, sabe? O que eu vejo ali naquela situação é um empresário pegando a empresa lá em cima, com a sua renda lá em cima, e agora essa mesma pessoa destrói toda essa empresa com a sua mão. Isso acontece ali naquele reino. E assim, quando a gente não tem orientação de Deus, quando a gente não resolve não se entregar para Deus, as coisas elas não tendem a crescer. Elas podem até parecer estar indo bem, mas quando você menos espera, as coisas começam a ir de mal a pior. Isso acontece no reino de Babilônia. Marlon, e como é que a história continua? Vamos lá, né, Bentes? Continuando a história, a você que está nos acompanhando de casa, a leitura do verso, nós vamos ler a partir dos versos 18
E acompanhem conosco a leitura da palavra de Deus. Diz assim: O rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Versículo 20. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono, e passou dele a sua glória. Versículo 21. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses. Deram-lhe a comer a erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Interessante, Bentes, que antes de Daniel dar a interpretação daquilo que Deus havia escrito na parede, Daniel ele traz um pouco da história de Nabucodonosor, do que havia acontecido quando Nabucodonosor ousou desobedecer às ordens de Deus. Quando Nabucodonosor deixou-se que o egocentro dele, o egoísmo dele falasse muito mais alto, que é o que já vimos que aconteceu também com Satanás, com Lúcifer, que era um querubim ungido de Deus, estava ali do lado de Deus, mas deixou com que a sua glória se elevasse, em vez de deixar que a glória de Deus falasse mais alto. Assim como aconteceu com Lúcifer, aconteceu com Nabucodonosor. E Daniel traz a história para que Belsassar entendesse a gravidade do erro que ele havia cometido em desobedecer a ordem, as ordens de Deus, e cometer tamanho ato de irreverência, principalmente com relação aos utensílios que eram utensílios sagrados da casa de Deus. É mais ou menos como se Daniel estivesse falando com ele, né? Olha, quando Nabucodonosor fez isso assim, 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 Deus foi lá e puniu ele. E com você não vai ser diferente. Você fez algo muito, talvez muito até de gravidade muito maior do que Nabucodonosor. Isso me chama a atenção, esse chamado que Daniel ele dá, é como se fosse um chamado, né, que ele dá em Belsassar, né? Sim, você toca nesse ponto de ser pior e de fato foi, porque Nabucodonosor, diferente de Belsassar, ele tinha o coração voltado, o coração sensível à voz de Deus. Embora ele errasse por vezes, mas Nabucodonosor voltava para Deus. Nabucodonosor sabia reconhecer o seu erro. Então, ao pecar, ao ouvir a voz de Deus, ele voltava então para Deus. Isso acontece com todos nós. Talvez você que está de casa assistindo, você pense assim, não existe perdão para o meu pecado. Existe perdão para o pecado de todos nós, através da morte de Cristo Jesus na cruz. Não existe pecado que não seja imperdoável. O único pecado que não tem perdão é quando você não quer ser perdoado. E então, infelizmente, é impossível obter a salvação nesse sentido, porque nós temos que aceitar a graça. Deus não nos obriga a aceitarmos a sua salvação. Isso acontece com Belsassar. Ele tem a oportunidade de se render a Deus, mas com todo o seu orgulho, infelizmente, ele não consegue fazer com que isso aconteça. E agora a gente vai ver um pouco da interpretação desse sonho. Não é isso, Marlon? Exatamente, Bentes. Como eu já falei, né? Como falei aqui, falamos aqui, na verdade, o tamanho do pecado de Belsassar. E para você que está acompanhando a leitura da palavra de Deus, a própria Bíblia ela fala do tamanho desse pecado. E eu queria que você acompanhasse conosco a leitura a partir dos versos 22.
Diz assim a palavra do Senhor: Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Interessante, Bentes, que aqui Daniel falando, né, aquilo que Deus havia ordenado a ele que falasse com relação ao pecado, né? A própria Bíblia ela se interpreta, né, o tamanho do pecado de Belsazar. E Belsazar sabia de todos os prodígios que Deus já havia feito no passado. E mesmo assim ele não se importou e ele fez, né, tomou esse tipo de atitude que levou à sua queda. Né? Isso que me chama muita atenção. Chegou a um limite que Deus falou, não, agora já basta. Agora não dá mais para poder estar dando novamente oportunidade. Porque Deus já havia dado muitas outras oportunidades à Babilônia. Sim. E o texto continua e ele vai dar agora a interpretação daquele sonho. Ele vai ler o que está na parede. As palavras ali são Mené, Mené, Tekel e Passim. Mené significa número, ou seja, foi contado. Tekel vem de peso ali, ou seja, ele foi pesado. E Passim vem de fragmentos, ou seja, significa que aquele reino foi dividido e dado entre os reis. A palavra de Deus, ela se cumpre através dessa profecia e outros profetas já tinham falado que isso iria acontecer. E aí agora a gente começa ali a ver a profecia do capítulo 2 se cumprindo aqui, começando a se cumprir aqui no capítulo 5. Não é verdade, Marlon? É verdade, Bentes. O versículo 30 e 31, acompanhe conosco a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Interessante que aqui, naquela mesma noite que aquela escritura foi traçada e que Daniel interpretou, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, Belsazar foi morto. E Dário, ele toma conta do reino de Babilônia, simbolizando assim a queda do Império Babilônico. E eu gostaria que você fizesse, na verdade, a gente vai dar uma recapitulada na Bíblia, vai voltar algumas páginas. Eu gostaria que você que está de casa abrisse sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 25. Livro de Jeremias, capítulo 25. A gente vai dar uma lida nesses capítulos bíblicos, porque são livros que falavam, na verdade, da profecia que Deus havia predito a respeito de Babilônia. O capítulo 25 de Jeremias, nós vamos ler os versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Toda esta terra virá a ser um deserto, e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 1. Acompanhe comigo que a gente vai dar agora uma viajada em alguns textos bíblicos, só para você entender a respeito da queda de Babilônia. Capítulo 45 de Isaías, versículo 1,
Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. E agora, Isaías 44, versículo 27 e 28. Volte uma página e acompanhe comigo a leitura dos versos 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor. Que digo à profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundada. É interessante, Bentes, que aqui nós vimos profecias a respeito, primeiro, da queda de Babilônia, Jeremias capítulo 25, Deus havia predito que Babilônia cairia, mas também Deus havia dito também que seria o fim do cativeiro de Jerusalém, né? Do cativeiro babilônico no caso, ou seja, quando acabasse os 70 anos, Jerusalém seria libertada ali, que Babilônia havia tomado o povo de Jerusalém em cativo, e Jerusalém seria libertada após os 70 anos. Profecias, né? Jeremias fala a respeito. E a queda de Babilônia. Em Isaías, no 45, nós vimos que Deus, ele levanta alguém, uma pessoa, né? Um servo dele, Ciro, para poder libertar o seu povo. Ciro, que fazia parte ali juntamente com Dario, né? que fazia parte do reino dos persas. E Ciro, ele é esse libertador. E aqui o interessante é que no livro de Isaías, Deus ele dá dicas de como seria, né, essa invasão, na verdade, de Ciro, que ele fala pelos rios, e foi exatamente... Babilônia ela foi tomada ali, houve um desvio ali, eles fizeram um desvio no rio Eufrates, né, que cortava ali o meio da cidade, para poder entrar, né, e invadir Babilônia enquanto Belsazar estava lá dando aquele banquete dele. Ou seja, profecia. Deus já havia dito tudo o que aconteceria já no cativeiro de Babilônia e como seria o fim, que Babilônia cairia, né? Interessante, Bens. Sim. Interessante que essa profecia, ela tem nome, ela dá detalhes de tudo o que aconteceria. Não são detalhes que falam simplesmente ali de forma ilustrativa, não. Fala que Ciro, que viria a nascer anos depois, iria sitiar Babilônia. Fala sobre o desvio do rio, sobre a secagem do rio Eufrates, que foi a forma como Ciro conseguiu adentrar ali a cidade de Babilônia. Sabe, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós estudamos a profecia que Deus nos dá, nós conseguimos então ter um deslumbre de tudo o que acontecerá no tempo do fim. Da forma como Satanás será destruído, da forma que esse grande conflito acabará. Você já estudou, além, claro, desse estudo aqui, você estudou a sua Bíblia hoje? Você buscou das profecias? É um conselho, meu amigo. As profecias têm muito para te oferecer. Tem muito para mostrar para você. É uma fonte de vida e de esperança que aquele rei Belsazar poderia ter ouvido, mas infelizmente não quis. Não é isso, Marlon? Exatamente, Ben. Se sabemos qual foi o fim de Belsazar, ele foi morto, né? E Ciro, né, tomou e Babilônia caiu, como a própria profecia de Deus. A palavra de Deus já havia dito que Babilônia ela cairia. E acredite no que diz a palavra do Senhor. Acredite sempre no que no assim diz o Senhor. Não acredite no que os homens falam, mas acredite naquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque as profecias, Deus deu as profecias e elas se cumpriram. Babilônia não ouviu e chegou a um momento em que ela caiu.
você. Faça a sua escolha hoje. Deus está te dando uma nova oportunidade e você tem a oportunidade hoje de fazer a sua escolha. Bentes, gostaria de agradecer a você pela sua presença. Chegamos a mais um final de classe, né? E você, meu amigo, que nos acompanhou, que está conectado conosco, gostaria de agradecer a sua presença. Chegamos ao fim da nossa classe e desde já eu te faço convite para que você esteja presente na nossa próxima classe. Ore comigo. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo da Tua Santa Palavra. Te agradecemos porque aprendemos hoje, Senhor, que quando o Senhor nos fala, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem nos dito. E precisamos nos colocar na Tua presença todos os dias e ter o ato de comunhão com o Senhor, assim como o Teu servo Daniel dentro de Babilônia, Senhor. Nós tiramos lições neste estudo de hoje e entendemos, Senhor, que é mais importante que a gente escute aquilo que o Senhor tem nos falado. Nós sabemos que vivemos nos tempos do fim, nos tempos de provações, nós somos tentados, provados a todo momento, encontramos obstáculos em nossas vidas, mas queremos te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor supra as nossas necessidades, que o Senhor nos fortaleça e nos faça muito mais do que vencedores neste mundo, assim como Daniel foi dentro de Babilônia, Senhor. Nos ajuda a entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer, nos conforta e esteja conosco, cuidando de cada detalhe na nossa vida, é o que te pedimos, em nome de Jesus.